Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e neste vídeo nós vamos aprender como manipular arquivos que estão fora do Excel. Eu me refiro a qualquer tipo de arquivo como TXT, PDF, XLS, DOC, etc. Ou seja, todos os arquivos que nós normalmente manipulamos através do Windows Explorer. Eu vou mostrar 5 comandos muito interessantes para a gente fazer isso, ok? Bom, então como eu disse, a gente vai estar vendo 5 comandos aqui. O primeiro deles é o dir, né, que é primordial para a gente estar vendo os outros arquivos, porque o dir verifica se o arquivo existe ou não. Então, o dir vai ser usado em todos os comandos que a gente vai ver além dele, ok? Depois do dir, a gente vai ver o file datetime, que significa a data da criação do arquivo, né, ou da última alteração do arquivo. Então, é bastante interessante, por exemplo, quando a gente quer ver se o arquivo que a gente está trabalhando é desatualizado ou não. Então, se eu tiver que trabalhar com arquivo diariamente e eu preciso saber se esse arquivo está desatualizado, ou seja, é do dia anterior, a gente usa esse comando para checar isso. Por isso que ele é importante, ok? Depois disso, a gente usa file copy, que nada mais é como o próprio nome diz. A gente vai copiar arquivos, duplicar arquivos. E depois a gente vai usar o name as, que além de renomear, ele serve para mover o arquivo de uma pasta para outra. E por fim, a gente vai trabalhar com kill, que quer dizer excluir arquivo, né? Ou seja, ele tem esse nome kill de matar mesmo, porque o arquivo desaparece da máquina, ou seja, nem vai para a lixeira. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente for usar esse comando kill, ok? Bom, então como eu disse, o dir é primordial, por quê? Porque é a partir dele que a gente vai continuar com a nossa aplicação. Então se a gente for abrir um arquivo, excluir um arquivo, renomear, mover, anexar no e-mail, primeiro a gente precisa saber se esse arquivo existe ou não, para continuar com a nossa aplicação, ok? Por isso que o dir vem primeiro e a gente vai usar ele em todos os outros comandos, ok? Bom, a estrutura do dir é bastante simples, então o dir tem a primeira parte que é o caminho, né? Que a gente vai ver aqui com detalhe, e o nome do arquivo. O caminho é formado por uma unidade de rede, né? Ou seja, C dois pontos, X dois pontos, Z dois pontos, e depois disso o nome da pasta se esse arquivo não estiver na raiz, ok? E depois o nome do arquivo, a gente tem que trabalhar com o nome completo do arquivo e a sua extensão também. Bom, e como a gente vai ver, o dir, ele retorna para a gente uma string, ou seja, um texto, né, contendo o nome do arquivo completo. Então, quer dizer, se o arquivo existir, o dir vai trazer para a gente o nome do arquivo. Se o arquivo não existir, o dir vai retornar para a gente vazio, ou seja, aquela string que vai trazer o nome do arquivo vai estar vazia. É dessa forma que a gente verifica se o arquivo existe ou não. Se trouxe o nome do arquivo, existe. Se não trouxe, não existe. Bom, e para facilitar o trabalho com o dir, a gente vai usar o corpo da planilha para alimentar essas duas partes, o caminho e o arquivo. Então, lá na range B1, a gente vai colocar o conteúdo do caminho, né? E depois, na célula B2, a gente vai colocar o nome do arquivo. Portanto, a nossa planilha vai ficar dessa forma aqui. Então, B1 a gente vai colocar o caminho e na B2 a gente vai colocar o nome do arquivo. E eu coloquei aqui um botão para a gente ativar a nossa macro lá, ok? Bom, então agora a gente vai montar a nossa macro para consultar os arquivos. E eu já criei aqui o nome da nossa macro, que vai ser ver se o arquivo existe, né? E depois disso, para a gente montar o nosso dir, a gente vai criar duas variáveis do tipo texto, uma delas então para ser alimentada com caminho e a outra com o nome do arquivo, ok? Então agora que a gente já criou as nossas variáveis, a gente pode alimentá-las com aquele endereço que a gente vê na nossa planilha. Então o caminho vai vir da range B1, ok? E depois o nome do arquivo vai vir da range B2. E com isso a gente tem as duas partes do dir. Bom, então agora a gente já pode criar o nosso dir, começar a escrever o nosso dir. Depois do comando, a gente vem com o nome da variável que contém o caminho. E depois disso, a gente sabe que eles são, né, essas duas partes são separadas por barra ao contrário. Então, e comercial para juntar os textos aqui, barra ao contrário, e comercial novamente. E aí o nome do arquivo, que vai ser a última parte do nosso dir aqui, ok? Então, como eu disse lá,
esse dir vai retornar alguma coisa, então a gente precisa saber para onde que a gente vai mandar esse retorno. Então, por enquanto, a gente vai mandar esse retorno para a tela, então eu vou usar aqui a MSGBox para mostrar para a gente na tela o conteúdo que ele vai trazer, ou seja, o resultado do nosso dir aqui. Bom, e aqui no Windows Explorer, a gente vai trabalhar com a pasta temp, né? Então, eu criei uma pasta aqui no meu C2 chamada temp. Então, a gente tem dois arquivos aqui, como a gente pode ver, um arquivo de TXT e um arquivo de PDF. Então, a gente vai procurar esse arquivo aqui, TXT, na nossa pasta C2 temp, ok? Bom, então aqui a gente já tem as duas partes do nosso dir, né? Eu coloquei aqui no caminho o C2 / temp e depois coloquei também aqui na B2 o nome do arquivo que a gente vai procurar. E a separação entre os dois, né, aquela barra invertida, a gente colocou lá no nosso código. Como a gente pode ver aqui no nosso código, né, com o e-comercial, a gente já colocou a barra, então a gente não precisa colocar a barra aqui no nosso caminho, ok? A gente não precisa fazer isso aqui no caminho. Bom, então depois disso a gente pode executar aqui, eu vou clicar no botão existe aqui e pronto. Ele traz para a gente o nome do arquivo. Então, quando ele não encontra o arquivo, eu vou tirar aqui a extensão do arquivo para a gente ver que a gente precisa do caminho completo. Então, se eu clico aqui, notem que ele traz para a gente um retorno de vazio, ou seja, uma string vazia aqui para a gente, dizendo, portanto, que o arquivo não foi encontrado. Bom, só que aí a questão que vem na nossa cabeça é, toda vez que eu vou procurar o arquivo, eu tenho que colocar o nome completo, inclusive com a extensão? Bom, a resposta é não. O dir é bem interessante porque a gente pode trabalhar com um asterisco, que quer dizer o quê? É um caractere coringa que a gente pode usar no caso de qualquer que seja o restante ou qualquer que seja o começo. Ou seja, se a gente quiser procurar um arquivo que contenha a palavra arquivo no seu nome, a gente coloca, então, asterisco no começo, asterisco no fim e um asterisco também para a extensão. Então, eu vou colocar aqui, no caso do nosso nome arquivo, eu vou colocar asterisco, ou seja, qualquer que seja o começo do nome, asterisco qualquer que seja o final, e depois eu coloco um asterisco para dizer que qualquer que seja a extensão. Então, dessa forma, a gente não precisa escrever o nome completo do arquivo. Então, notem que se eu clicar aqui na nossa macro, ele vai trazer o nome do arquivo sem que a gente tenha que digitar o nome do arquivo completo, ok? Então, por isso que o dir é interessante, porque traz essa volatilidade na hora de escrever o nome do arquivo. Então, um outro exemplo que a gente tem aqui seria esse arquivo PDF aqui, que tem um nome grande, né? Nota fiscal 1234, emissão 1 do 101. Então, quer dizer, se eu quisesse procurar esse arquivo aqui e eu só sei que existe uma parte do arquivo que é o número da nota, ou seja, 1234, eu posso colocar lá na nossa macro dessa forma aqui, asterisco 1234. Nesse caso aqui, por exemplo, eu nem preciso colocar a extensão. Então, se eu clicar aqui, notem que ele traz, né, o conteúdo, portanto, ele encontrou o arquivo que continha aquela parte que a gente digitou entre os asteriscos aqui, ok? Então, essa é a parte interessante do dir, que a gente não precisa se preocupar com o começo, com o fim, ou seja, a gente pode procurar um texto que contém naquele nome de arquivo que a gente está trabalhando, ok? Bom, então o próximo comando que a gente vai ver é o comando que traz para a gente a data da modificação do arquivo, ou seja, essa data aqui que a gente vê, né, aqui no Windows Explorer. Então essa vai ser a planilha que a gente vai usar, é a mesma que a gente usou anteriormente, né, com o nome do caminho e do arquivo, e aqui na célula B4 a gente vai colocar a data da criação, a data da modificação do arquivo, ok? Bom, então como eu disse lá no começo, o dir é a parte primordial para a gente estar usando os outros comandos que a gente vai ver. Então, portanto, essa primeira parte aqui que a gente vê na nossa macro data do arquivo que a gente vai fazer agora é exatamente a mesma que a gente usou lá no dir. Então, lá na primeira parte, o que a gente fez? A gente mostrou na tela o resultado do nosso dir. Então aqui a gente vai alimentar a variável arquivo com o nome do arquivo que ele encontrar no dir. Então a gente escreve arquivo é igual ao dir que a gente fez ali em cima. Então a gente copia aqui, ó, a nossa instrução de caminho e de arquivo para cá. Então a gente não vai mais agora mostrar na tela, a gente vai alimentar a variável arquivo, que é uma variável de texto,
com o resultado que ele vai trazer no dir. E depois disso, então, depois que a gente alimentou a nossa variável arquivo com o resultado, com o retorno do dir, a gente vai verificar se essa variável está preenchida ou não. E para isso a gente usa uma função chamada len, que é comprimento. Então a gente faz se, né, if len, arquivo, ou seja, a quantidade de caracteres dentro da variável arquivo for maior que 0, então isso quer dizer que a gente encontrou o arquivo, esse arquivo existe. E se esse arquivo existir, a gente vai alimentar a célula B4 com a função fileDateTime, que a gente vai escrever agora. Então notem que depois que a gente escreve o nome da função, ela só possui um argumento, ou seja, o pathName, que é o caminho que a gente vai procurar o arquivo, ou seja, qual vai ser o caminho aonde vai estar o arquivo que a gente quer ver a data de criação, a data de modificação, ok? E para isso a gente vai digitar o caminho todo, né, juntamente com o nome do arquivo. Então a gente faz dessa forma aqui, a gente vai repetir isso que a gente fez no dir aqui. Então caminho primeiro, depois e-comercial, barra ao contrário, e-comercial novamente e o nome do arquivo que o nosso dir já procurou ali em cima, ok? E depois disso, por fim, a gente pode fechar aqui o nosso if com end-if, né? Que seria como se a gente estivesse fechando o parênteses lá, se fosse uma fórmula, uma função lá do Excel. Então agora a gente já pode executar a nossa macro, que ela vai procurar um arquivo que contenha 1, 2, 3 e colocar aqui para a gente a data que acabou de colocar. Então 19/4 é a data, como a gente pode ver, é essa data aqui que a gente vê no Windows Explorer, ok? Bom, então o próximo comando que a gente vai ver agora é o file copy, como o próprio nome já diz, a gente vai copiar arquivos, então ele serve para isso, para a gente copiar arquivos, duplicar arquivos. E ele é muito simples, porque possui apenas duas partes. Então, a primeira parte é o nome original, ou seja, é o arquivo que a gente quer copiar, e depois a gente coloca um nome de destino para esse arquivo, que não necessariamente precisa ser o mesmo nome original, ok? Então, como a gente pode ver, o file copy é bem simples de ser usado. Notem também que os dois nomes, o original e o de destino, eles estão separados por uma vírgula. Então, a gente deve colocar eles separados por essa vírgula aí que a gente vê aqui na ilustração. Bom, então está aqui a nossa planilha. O que a gente vai fazer então? A gente vai copiar um arquivo que contenha 1, 2, 3 da pasta temp para a pasta temp2. Portanto, aqui no Windows Explorer a gente pode ver que a gente tem a pasta temp com 2 arquivos e a pasta temp2 vazia. Então, notem mais uma vez que essa primeira parte aqui do nosso código é a mesma que já vem se repetindo desde lá do dir, e agora a gente escreveu o file copy, repetiu novamente o caminho separado por barra ao contrário e o nome do arquivo que o nosso dir já procurou para a gente, e aqui a gente vê a vírgula que vai separar o nome de arquivo de origem para o nome de arquivo destino. Então notem o seguinte, que aqui no nome de destino eu coloquei essa primeira parte aqui, que é aonde está a nossa pasta aqui na célula B4, ou seja, a primeira parte seria o caminho, né? Assim como na primeira parte do file copy tem caminho e arquivo, a gente coloca aqui o caminho novamente, né? Que é o que a gente vai escrever ali, e depois e-comercial novamente, a nossa barra ao contrário e o nome do arquivo, que nesse caso aqui vai ser o mesmo do arquivo original. Então notem que a gente vai repetir o nome do arquivo, ou seja, a gente não vai alterar aqui, a gente simplesmente vai copiar da pasta temp para a pasta temp2. E agora então eu vou executar a nossa macro aqui que a gente vê, que a nossa macro chama copiar arquivo, né? Eu vou executar aqui direto pelo ambiente de programação, e aqui do lado a gente vai ver a gente está vendo aqui as duas pastas, a temp e a temp2 vazia aqui. Então, quando a gente der um play aqui, esse arquivo, nota fiscal, vai ser copiado aqui para a nossa pasta temp2. Então, vou dar o play aqui. Notem que aqui vai aparecer, portanto, o nome do nosso arquivo. Pronto, a nossa macro rodou e a gente copiou da temp para temp2, ok? Bom, esse comando que a gente vai ver agora é bem parecido com o copy file, né? A diferença aqui é que a gente vai usar, ao invés da vírgula separando o nome original do nome de destino,
é o as ao invés da vírgula aqui. Então, começa com name ao invés de file copy, depois vem o caminho e o nome atual, as, e o caminho e o nome novo, ok? Para a gente renomear ou mover esse caminho. Então, se eu quiser renomear apenas, eu coloco o mesmo caminho e um nome diferente. Se eu quiser mover, eu coloco um caminho diferente. Então, a gente vai ver como a gente faz para mover um arquivo de uma pasta para outra. Então, aqui na nossa planilha ficaria, né, o caminho original seria a pasta temp, né, o arquivo que contenha a palavra arc, e a gente vai mover esse arquivo da temp para temp2. Bom, então estão aqui as nossas telas. Notem então que aqui na pasta temp, o arquivo chamado arquivo.txt vai sair da pasta temp e vai para temp2, ok? Então eu vou dar um play aqui na nossa macro e notem que o arquivo some aqui da pasta temp e vai para temp2, ok? Bom, então agora a gente vai conhecer o comando que elimina, né, mata o arquivo em determinado caminho que a gente vai colocar aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai matar um arquivo que contenha 1, 2, 3. Portanto, mais uma vez, muito cuidado para usar este comando aqui, porque ele realmente mata o arquivo e não vai para a lixeira. Então, se você executar isso aqui e não era para apagar o seu arquivo, aí já era. Nem adianta procurar na lixeira. Então, eu vou executar aqui o comando kill. Notem que do lado esquerdo aqui está o arquivo que a gente vai matar. E eu vou dar um play aqui e esse arquivo vai sumir, desaparecer e já era. Esse arquivo foi eliminado, ok? Bom, então só para finalizar, eu vou deixar mais uma macro aqui, porque talvez crie algumas dúvidas com relação ao uso do dir. Essa macro aqui, o que ela faz? Ela repete o dir várias vezes. Ou seja, se a gente quisesse listar os arquivos que estão dentro de uma pasta, a gente faria dessa forma aqui. Então a gente repetiria o dir com um loop aqui, né? Esse loop é o do while, enquanto o arquivo, né, o conteúdo do retorno de dir for maior que 0. E depois aqui, essa linha é muito importante, por quê? Porque é ela que faz repetir o dir. Então notem que a gente não vai colocar aqui novamente o caminho e o nome do arquivo. A gente simplesmente vai escrever arquivo é igual ao próximo dir. Então aqui é como se a gente fosse para o próximo arquivo que ele encontrou dentro da pasta. Então esse exemplo aqui é importante para quando a gente quer trabalhar com mais de um arquivo. Ok? Então, o efeito dessa macro que a gente acabou de ver seria listar os arquivos que estão dentro da pasta lá. Como a gente pode ver aqui, ele foi lá e varreu a pasta e trouxe os nomes dos arquivos aqui para a nossa planilha, ok? Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre todos os projetos que a gente vai estar vendo aqui, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.